Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina Softwares Educacionais e Objetos de Aprendizagem. Sou o professor João Paulo e vou acompanhá-los nesse processo de conhecimento acerca dessa demanda tão necessária à nossa prática de ensino. Acredito sempre que podemos ser melhores naquilo que fazemos, se nos propusermos a desenvolver as nossas potencialidades e nos empenharmos em ir além dos nossos limites. Sabemos que muitas vezes um novo assunto, um novo tema, causa certo desconforto e dúvidas quanto às possibilidades que se abrem diante de nós. Mas pode ter certeza que estarei empenhado, junto a toda a equipe que temos, para proporcionar a vocês o apoio necessário. Estejam sempre munidos de papel e caneta para anotação de possíveis dúvidas que surgirem ao longo das nossas aulas. Posteriormente, postem no Fórum Tira Dúvidas as questões pertinentes. Além da sua participação no ambiente virtual, também é necessária a leitura de toda a apostila, o nosso caderno didático. Então, empenhados em bem realizar os nossos estudos, vamos dar prosseguimento? Em nosso caderno didático temos a seguinte definição. Um software educativo é um programa que é usado com uma finalidade educacional, pois existem softwares que não são produzidos com objetivo educacional, e sim comercial, mas que podem ser usados na educação, como é o caso das planilhas eletrônicas. Um objeto de aprendizagem e um software educativo é aquele que tem como premissa básica a possibilidade de reutilização em outros ambientes educacionais, sob os diferentes contextos. Normalmente, os objetos de aprendizagem são disponibilizados em repositórios gratuitos, mantidos por instituições que permitem a sua localização por meio de sites de busca, por exemplo, pelo nome do autor ou nível de dificuldade. Portanto, definimos que os objetos de aprendizagem são os mais diversos e os softwares podem ter a finalidade ou não de serem educativos. Vamos dar enfoque na nossa disciplina como fazer tais ferramentas servirem à nossa prática educativa. Para isso, vamos citar alguns exemplos de softwares educacionais. Os tutoriais são aqueles concebidos de forma a instruir, através de perguntas e respostas, os usuários. Em termos, podemos afirmar que esse tipo de segmento é definido pela questão estímulo-resposta. No software tutorial, geralmente, as perguntas elas são lançadas e existem respostas a serem dadas imediatamente. Outro software que podemos citar são simuladores, programas que imitam o mundo real ou imaginário. São usados na educação com o intuito de proporcionar a aprendizagem sobre os conceitos que permeiam o sistema que está sendo simulado. Quando a simulação é projetada como micromundo, existe uma simplificação do sistema a fim de que seja um caso mais simples, para que o aprendiz opere a partir dos seus próprios conhecimentos. Graças a essa simplificação, os alunos podem, brincando, explorar conceitos bastante sofisticados. Lembro, neste momento, que todo o conteúdo presente, aquilo que estamos falando, está no caderno didático. Podemos também citar como último exemplo jogos. Através deles, o aluno pode ser estimulado a cumprir tarefas, organizar-se para a resolução de problemas, conhecer determinadas questões, através de pistas a serem desvendadas. Sob orientação do professor, o jogo virtual pode servir como uma ferramenta eficiente no processo de ensino-aprendizagem, que muito pode contribuir para o interesse e desenvolvimento do aluno na matéria. Nós podemos pensar os jogos mais do que uma atividade lúdica, é uma atividade também de aprendizado e o aluno aprende, através do lúdico, aquilo que nós temos de conhecimento científico. Vejamos a seguir um outro exemplo. Vejamos um exemplo bem simples de um software educacional que pode ser utilizado para crianças. O Paint.
Geralmente esse programa já vem instalado no sistema operacional Windows. Para a elaboração desse esboço da bandeira nacional, podemos utilizar as ferramentas disponíveis, tais como preenchimento de cores, pincel livre, também contido nesta localização, as formas pré-definidas, a definição da paleta de cores que nós temos aqui e também o tipo de traço que nós queremos utilizar. Assim, começamos a familiarizar os nossos alunos com essa ferramenta útil à aprendizagem. Penso que através dela podem ser desenvolvidas habilidades manuais, noção de cores, formas, estímulos e assim por diante. Essa ferramenta, ela se apresenta de forma bem simples e podemos utilizar como sugestão, principalmente na educação básica, nos anos iniciais e até mesmo para alunos que não têm familiaridade com a informática, com o computador, a utilização do mouse e assim por diante. Quais softwares? Como utilizá-los na prática de ensino? Sabemos que nem todos os softwares citados em nosso caderno didático são de fácil aplicabilidade. Porém, podemos ter acesso à maioria deles. Nesse sentido, propomos então que vocês façam uma discussão acerca do conhecimento a respeito dos softwares educacionais e a sua aplicação na educação. Está postado no ambiente virtual um fórum de discussão no qual você deverá comentar a respeito dos diferentes softwares educacionais existentes e citar exemplos dos mesmos. Propomos também que possa ser feito um debate nesse fórum a respeito do que o colega citou, no sentido de acrescentar informações e ampliar a discussão a respeito do assunto. Então, retomando a nossa primeira aula, vimos que os softwares podem ou não ser educativos, e mesmo os que não são, podem ser trabalhados a servirem no processo educacional. Os objetos de aprendizagem podem ser os mais diversos. Temos também uma variação enorme de softwares que podem nos auxiliar na prática de ensino. Citamos o exemplo de um software simples, mas que também pode ser muito útil à nossa prática, assim como os demais existentes. Propomos uma discussão do conteúdo do caderno didático, bem como das questões que estão propostas no fórum. Agradeço imensamente a sua atenção. Creio que podemos desenvolver a nossa disciplina de maneira leve, clara e objetiva, proporcionando o conhecimento necessário para bem atuarmos profissionalmente e também para a nossa vida pessoal. Um grande abraço e até a próxima!